Um português, um croata e um suíço não entram à conversa. Há um silêncio sepulcral na sala, quando 3 pastores decidem consagrar uma pastora. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso Café com Leite. É com grande prazer que vos recebo aqui no estúdio Espoir Média. Um grande obrigado à Suíça por nos dar este espaço. E estou aqui, como é hábito, com os meus amigos. Aqui à minha direita, Roberto Marques, pastor no Cantão de Vaud. Olá a todos, e de Valé. E de Valé. E aqui à minha esquerda, João Filipe Relites Macedo. Tirei o Pinheiro, era demais. Pastor em Santo Albão. Pastor a Santo Albão. Olá a todos, olá. E eu, Samuel Cunha, pastor também aqui na região de Lausanne. Estamos aqui para mais um episódio e desde já queria vos pedir que vocês possam deixar um like neste vídeo, ou então se estão no Spotify, pensem em colocar isso também nas vossas redes sociais, falar aos vossos amigos, partilhar e sobretudo deixem-nos os vossos comentários. Já tivemos a possibilidade de responder a alguns dos vossos comentários aqui e é sempre um grande prazer quando podemos viver este momento. Mas hoje não há comentários a responder, mas como hábito os nossos pingos de leite. Então, o nosso primeiro pingo de leite vai ser apresentado pelo Joca e vai-nos trazer novidades de Newbold. Sim, portanto, Newbold foi, recentemente acabou por decidir a entrada de um novo reitor. Creio que é esse o termo em português, espero que não esteja enganado. Mas basicamente um novo presidente, entre aspas, de Newbold. Ele chama-se Dan Serb, foi pastor, como é lógico, e foi presidente da missão da Irlanda. Eu creio que talvez até já tenha mencionado no passado. Mas aquilo que é interessante para mim é que é uma pessoa com alguma capacidade de visão, claramente demonstrada no passado. E ele tem estado no cargo de vice-reitor ao longo do último ano letivo. Portanto, passa agora para o cargo de reitor. E parece-me que é uma pessoa adequada, uma pessoa certa para esta posição. Às vezes nós falamos sobre decisões que são menos positivas na nossa igreja. E eu acho que é importante também reconhecer quando as decisões são feitas de uma forma positiva, e acho que neste caso ele é claramente uma influência positiva. Newbold passou por algumas dificuldades ao longo dos últimos anos, sobretudo desde 2020, em termos de começando pela perda de muito do staff letivo. E depois com toda uma série de consequências que vêm daí. Letivo, ou seja, alunos ou docentes? Docentes, okay. Perdão, desculpa, do corpo docente. Portanto, o staff docente, houve vários professores que saíram durante o período de 2020, 2021, okay. E isso causou bastante atrito, okay. Um atrito que tem demorado algum tempo a desaparecer. E uma das coisas que eu acho positiva em relação à abordagem do Dan Serb é que quando ele agora entrou como vice-reitor, ele tentou realmente fazer com que as pessoas se sentassem um bocadinho, falassem um bocadinho sobre estas questões, ou seja, é alguém que tem estado a tentar já dar alguns passos para um processo de reconciliação, digamos assim, para um processo de superação deste trauma que realmente tem afetado Newbold ao longo dos últimos anos, infelizmente, e por isso eu vejo nele realmente a possibilidade de finalmente Newbold conseguir dar um passo em frente, quer em termos de visão, quer em termos de superação deste episódio mais complicado na história recente, e por isso fico contente e queria trazer aqui este pingo de leite. Obrigado, Joca. Roberto, nós sabemos que tu tens opiniões muito fortes sobre o Newbold e sobre o Dan Serb, conhecido na lusofonia como Daniel o Sérbio. É verdade, tem opiniões muito fortes já agora. É sério? É sério?
Chama-se Serb e é romeno. Mas eu acho interessante a escolha que eles fizeram de colocar alguém que já esteve no terreno, alguém que esteve muito tempo, até recentemente, no terreno, sobretudo em missão, até porque eu acho que ele pode trazer um olhar diferente sobre aquilo que se calhar os pastores precisam para serem efetivos como não só pastores, gestores de igrejas, mas também como pessoas que se calhar pensam em projetos e tentam implementar esses projetos. Então a escolha de um reitor que teve essa larga experiência no terreno acho de louvar. Obrigado pelo teu comentário. Eu também digo que há determinadas mudanças que venham por bem, e às vezes alguma rotatividade na academia também permite determinadas mudanças que são positivas. E, embora seja formado em Colonge, tenho muito carinho por Newbold, porque acho que é verdadeiramente uma boa universidade. Eu vejo também pelo o teor daquilo que tu comentas, Joca. Por isso, às vezes. Mas verdadeiramente, e fico contente que as coisas estejam a melhorar por lá. Obrigado por teres trazido este pingo de leite. E agora vamos pegar no avião e vamos viajar para Portugal. Vamos. Com o pingo de leite do Roberto. Vamos. Recentemente teve a Assembleia Extraordinária da UPAS para rever alguns dos estatutos da União Portuguesa de Funcionamento e sem entrar em detalhes, até porque a discussão é muito mais larga do que aquilo que nós poderíamos falar em alguns minutos, eu queria sobretudo louvar a iniciativa de o fazer. Se não me engano, eu acho que é a primeira Assembleia Extraordinária para se discutir os estatutos. Essas discussões já houve, mas era sempre durante as Assembleias Ordinárias e não ordinárias no mau sentido da palavra. E o simples facto de nós separarmos tempo, de convidarmos delegados de todas as igrejas para discutir a igreja, como vamos funcionar, eu acho que é extremamente louvar. Acho que é pena, porque eu acho que nós deveríamos fazer isso mais. Uma outra coisa que eu acho que também tem sido que foi positivo, foi que no início deste quinquênio a administração da União Portuguesa, eles lançaram um inquérito em que os irmãos da igreja poderiam contribuir com as suas opiniões, as suas sugestões, as suas ideias, e depois houve um grande trabalho de tentar consolidar toda esta informação para que fosse digerível, vamos dizer assim, pelo resto da administração, e depois eles tentaram orientar o plano estratégico da União guiada por esses elementos que foram dados diretamente pelos membros da igreja. Claro que eles próprios também trouxeram a sua própria visão, não é? Mas eu acho esta iniciativa de tentar colocar as pessoas mais envolvidas sobre decisões que eles às vezes consideram, a administração ou a União, que é uma coisa longínqua, uma coisa que eles às vezes nem eles próprios conseguem explicar bem, e tudo o que seja no âmbito de trazer mais proximidade e permitir que as pessoas discutem, que igreja é que nós queremos ter no presente e no futuro. Eu acho que isso é de louvar e isso é de realçar. Obrigado, Roberto. E tu, Joca, o que é que achas sobre esta Assembleia Extraordinária? Não vou falar muito sobre a Assembleia Extraordinária, vou falar sobre futebol em vez de... Não, estou a brincar. As eleições do Benfica? As eleições do Benfica já foram há meses atrás, Roberto, por favor. Não, só para dizer que acho que é importante, de forma geral, não só em termos de união, neste caso da UPAS, eu gosto sempre de falar sobre visão com as igrejas com as quais trabalho, e tentar envolver as pessoas nesse processo de tentar perceber quem é que realmente nós somos, quais são os valores que estão por trás, quais são até as metáforas que nós temos para o tipo de comunidade que queremos criar. Acho que é importante. É algo que, por exemplo, eu tive recentemente na minha outra igreja em Welling, que é na realidade uma implantação de igreja. Estivemos a fazer esse trabalho e eu acho que é importante, e convidava os nossos ouvintes, convidava sobretudo os nossos colegas que estejam onde quer que estejam. Os nossos colegas não nos ouvem, não é? A tentarem fazer esse trabalho. Estamos espaço seguro. A tentarem fazer esse trabalho e talvez inspirando-se um bocadinho nesta Assembleia Extraordinária da UPAS. Obrigado, Joca. Aquilo que mais gostei daquilo que tu partilhaste, Roberto, foi a questão do inquérito.
ou seja, de tentar ouvir a base da pirâmide, e eu acho isso super positivo, se calhar porque também estou num país que pratica a democracia direta, ou seja, qualquer pessoa na sociedade suíça pode fazer uma proposta de referendo à Assembleia, e isso é uma coisa que se vê bastante frequentemente, e eu acho que olhando para a sociedade suíça vemos que isso traz um benefício muito grande, não só para as pessoas se sentirem parte da máquina, por isso que não temos os níveis de abstenção que existem em Portugal, por exemplo, mas ao mesmo tempo também para que efetivamente se possa fazer a diferença, se possa fazer mudanças que não são só as altas esferas que ficam felizes com elas, mas que todas as pessoas ficam felizes porque estamos a fazer o que toda a gente quer. Muito obrigado por teres trazido este pingo de leite, e agora eu vou-vos maçar com o meu pingo de leite. São Martinho de Duma foi um homem que viveu no 6º século. Não sei se vocês estão a par disto. E Duma diz-me qualquer coisa. Sim, um homem nasceu na Panónia, que é uma região da Hungria e que cobra um bocado da Sérvia, não é? Ou da Croácia. Tu uma vez chateaste-me com isso, por isso eu agora digo-te. E tenho aqui comigo, agora fora de brincadeiras, São Martinho de Duma é conhecido fora de Portugal como Martinho de Braga, e é um cristão do 6º século que escreveu coisas durante o reino suevo, antes de Portugal, na Galécia, a região que hoje é o Minho, a Galiza e a zona ali do Porto. E Bragança, a parte de trás dos montes também. Sim, um bocadinho de trás dos montes. E eu estive a ler as obras dele dentro deste livro. É pena que o único livro onde nós temos toda a obra de São Martinho de Duma seja em francês, não existe em português. E dentro tem as obras todas dele, inclusive um livro chamado Correctione Rusticorum, que significa correção dos paysans, como é que se diz? Dos camponeses. Sim. Dos camponeses. E ou dos agricultores. Tem aqui várias coisas interessantes, que é interessante ver como é que era um bocado Portugal, ou proto-Portugal, no 6º século, como é que se viu o cristianismo. E aparentemente havia muita bruxaria. E o homem escreve aqui montes de coisas a dizer que várias coisas têm que ser mudadas. E houve uma coisa que me chamou a atenção. Um dos grandes problemas para São Martinho de Duma é as pessoas que acreditam que se deve respeitar o bom pé. É assim que ele escreve. Depois aqui numa nota de rodapé explica o que é respeitar o bom pé. É acreditar que dá sorte entrar com o pé direito numa determinada situação. Okay. E no mesmo livro, na nota de fundo de página, diz que é uma crença que vem desde os tempos dos celtas. Não sei se vocês têm visto jogos de futebol ultimamente. A ideia de que se entra no campo com o pé direito era uma ideia que já era criticada por São Martinho de Duma ou Martinho de Braga, e eu acho muito interessante aqui, não é o engraçado da questão, obviamente que eu trouxe para um pingo de leite porque acho que há uma dose de curioso e de cómico dentro, mas para chamar a atenção das pessoas do que é o sincretismo. Muitas vezes com determinadas coisas que não têm nada a ver com o cristianismo entram dentro da cultura e chega uma altura que a gente já não sabe de onde é que aquilo vem e praticamos, e por exemplo isto continua-se a praticar dentro de pessoas religiosas e não religiosas, a ideia do pé direito, entrar com o pé direito, quando que é claramente uma questão pagã. Não acho que tu vais morrer por isso, por entrares com o pé direito num sítio, mas acho interessante esta questão de as coisas que não têm a ver com o cristianismo e que estão misturadas com o cristianismo. E a minha pergunta para mim é: o que é que está misturado com o adventismo que não devia estar misturado com o adventismo? Sim. Roberto, tu que és um conhecido fã, não conhecido fã da Martinho, obra do Martinho de Martinho de Duma. Braga, até pensaste em fazer a tua tese sobre ele. Cheguei. O que é que tens a dizer sobre isto? Quando não me queria chatear muito com os profs da faculdade. Vou usar a bibliografia toda em português. Ok, podes ir procurar se quiseres. Eu acho que em relação àquilo que tu sublinhaste, não é? Claro que é uma pequena anedota interessante, mas sobretudo aquilo que tu deixaste assim um bocadinho em suspenso. Ok, o que é que nós na Igreja Adventista nós temos herdado e que se calhar não é propriamente algo a guardar, mas que pronto, que foi ficando e que permanece para sempre. Eu acho que se calhar seria interessante nós começarmos a ter uma rúbrica nova. Ok, o que é que deveria morrer na Igreja Adventista? E se calhar ideias que deveriam morrer. Com fé morto. E se calhar nós íamos ter se calhar aqui muitas coisas engraçadas, e se abríssemos se calhar a palete para os membros de igreja
E os nossos ouvintes, se calhar, eles teriam outras coisas também para nos dizer. Mas pronto, sublinhar que se calhar nós, no Adventismo, como tu deixaste subentendido, nós se calhar também temos muitas dessas coisas que nós já nem sabemos de onde é que aquilo aparece. E que se calhar se nós fôssemos saber, ok, como é que isto tudo começou, se calhar não vale muito a pena continuar com isto, não é? Deixamos para um próximo episódio, se calhar. Isso. Obrigado, Roberto. Joca, querias também comentar o nosso pai da Igreja Ibérico? É assim que se chama em teologia. Ele é o mesmo São Martinho de Dume que acaba por propor a mudança dos nomes dos dias. Portanto, nós cada vez que dizemos que o nosso podcast sai à sexta-feira, estamos gratos a fazer homenagem ao Martinho de Braga ou ao Martinho de Dume, porque foi ele que imaginou a ideia de segunda, terça, quarta, o que já lá está, uma questão também interessante, não é? E só para relembrar que agora em Dume nós temos o centro do mundo futebolístico português também, porque é o estádio AXA ali em Braga, também é em Dume. Bom, ficamos aqui com esta rúbrica do objetivo de Martinho de Braga ou de São Martinho de Dume de despaganizar a igreja. E agora... Mas deixa-me só... Não tinha terminado, só para dizer uma cara de término. Uma das coisas que nós temos em qualquer igreja cristã, por exemplo, é quando vamos orar, certo? E colocamos as mãos juntas. É supostamente, por aquilo que eu percebo, é um gesto que é suposto significar escravidão. Okay? Portanto, nós somos escravos, tal como Paulo diz, não é? Doulos. Portanto, nós somos escravos de Deus e por isso colocamos as nossas mãos. Ok, nunca tinha ouvido essa. Portanto, por aquilo que eu percebo, essa é, ou pelo menos foi a explicação que eu consegui descobrir aqui há bastante tempo, posso estar enganado. Mas há certas coisas, eu não me preocupo tanto aqui com a pureza, é mais também com a pureza de tipo ideológica de algo que nós façamos ou não façamos. Concordo que se calhar há certas coisas que deviam morrer no adventismo, talvez seja realmente uma rúbrica para começar. Ideias. Mas não estou assim tão preocupado, porque para mim depende do significado que nós damos a isso hoje em dia ou não é? Estou muito agradecido, creio que os adventistas no geral estão muito agradecidos a Martinho de Dume pela vitória teológica. Mesmo sendo um católico. Mesmo sendo católico. E defensor do domingo. Exatamente. É bastante essa questão. Muito bem. Não vou repetir a passagem. Desculpem. Vamos passar agora para a moagem do grão, que hoje vai-nos ser dada pelo Joca. Portanto, é um tema, realmente, como o Samuel estava a dizer, é um tema forte, creio não só para mim, mas para toda a igreja. Aliás, é provavelmente um dos temas mais explosivos, controversos da Igreja Adventista ao longo das últimas décadas, mais de meio século, que é a questão da ordenação das mulheres para o ministério pastoral. Portanto, foi esse o tema que nós decidimos trazer hoje, abordar hoje, e eu queria dizer desde já que estamos aqui 3 homens. Obrigado por clarificar a falar, é importante dizer. A falar sobre a questão da ordenação das mulheres, não é? Isto não é necessariamente porque não tenha havido tentativas de trazer uma voz feminina, mas por uma razão e por outra não foi possível, e nós decidimos fazê-lo agora, entre outras coisas, porque para mim, pessoalmente, ou melhor, recentemente estive envolvido numa discussão sobre o tema com um colega. Pensei que ias dizer que estavas envolvido com uma pastora. Bem, a confirmar-se. Estive envolvido numa discussão sobre o tema com um colega em Inglaterra, e claramente é um tema que ainda está bastante presente. Portanto, vai fazer agora 10 anos que foi discutido na sessão da Conferência Geral em San António. Mas é um tema que ainda está vivo e bem vivo dentro da Igreja Adventista. Só para dizer que, na realidade, é um tema que começa a ser discutido relativamente cedo dentro da Igreja Adventista. Dá para dar aqui o bocadinho de contexto histórico. Em 1881 há uma sessão da Conferência Geral que debate uma proposta para permitir
que as mulheres sejam ordenadas para o, passo a citar, ministério cristão, ok? Portanto, não pastoral, talvez um bocadinho... Em que ano, diz outra vez? De apoio. 1881. Ok. Ok? E a proposta é enviada para um comitê e nunca mais exatamente, grilos. E durante mais de 6 décadas, mais de 8 décadas, grilos. Portanto, o tema volta à baila nos anos 60, 70, 80, por diversas razões. Por um lado, questões práticas como igualdade salarial, em países que passaram a exigir igualdade salarial entre homens e mulheres nessa altura, por razões que, visto que não havia diretrizes específicas para a questão da ordenação, ordena-se ou não se ordena mulheres, começou a haver determinadas igrejas e uniões que começaram a ordenar mulheres e outras uniões que começaram a queixar-se da questão. Enfim, há vários elementos, não é? E depois os movimentos sociais dos anos 70, 60, 70 e 80. Claramente, no final dos anos 80, era claro a todos que estava na altura de discutir a questão, estudar. Há vários momentos de estudo durante os anos 70 e 80, mas que era necessário debater a questão numa sessão da Conferência Geral, e isso é feito pela primeira vez em 90. Portanto, em 1990, em Indianápolis, é a primeira sessão em que há uma proposta, ou melhor, desculpem, é a segunda se contarmos com a de 1881. Neste caso, a proposta é feita na negativa. Portanto, a proposta é feita para impedir a ordenação das mulheres. Okay? E a proposta é aprovada. Ou seja, em 1990, e para aqueles que acham que... 1990? 1990. Ok. Portanto, mais de um século depois da primeira proposta. Para aqueles que acham que a ordenação das mulheres foi sempre impedida dentro da Igreja Adventista, não é verdade. É desde 1990. Achou-se que... ou havia pessoas que acharam que na altura... a questão tinha ficado resolvida, não ficou, e voltou a uma sessão da Conferência Geral 5 anos depois, em 95, em Utrecht, portanto na Holanda. E nessa altura é uma proposta da divisão norte-americana feita a pedir, ok, será que é possível pelo menos deixar que certas divisões decidam de acordo com ordenar mulheres nos seus campos? E a resposta é mais uma vez negativa. Portanto, volta-se à proibição por parte da Conferência Geral. As questões daqui, não vou estar aqui a debater as questões da hierarquia e do poder dentro da Igreja Adventista, mas vamos agora assumir só que a Conferência Geral impediu isso, não é? E depois temos várias décadas onde o tema continua a ser debatido, continua a causar problemas práticos em termos, sobretudo, de igualdade salarial. Para aqueles que eventualmente não estejam cientes, não ser ordenado significa que se recebe, regra geral, um salário mais pequeno do que se conseguir ser ordenado, ou melhor, do que aquele que recebes a partir do momento em que és ordenado. E portanto isso levou várias vezes a questões práticas. O tema volta à baila depois de 2010. E estamos aqui só a falar das discussões oficiais, não é? Mas em 2010, numa sessão da Conferência Geral, há alguém que faz uma proposta para que se estude a questão da ordenação no geral. E então cria-se o tal famoso Theology of Ordination Study Committee, o TOSC. Portanto, o Comitê de Estudo da Teologia da Ordenação. Esse Comitê de Estudo devia trabalhar durante 5 anos, envolver o maior número de pessoas possíveis, teólogos, professores, administradores, etc., homens, mulheres, e trabalhar durante 5 anos e trazer um relatório final para depois ser feita uma proposta para a Conferência Geral de 2015. E foi isso que aconteceu. Eu tive professores, de certeza que vocês também tiveram, professores que fizeram parte desse comitê, muitas viagens fora para diversos pontos do mundo para o comitê se encontrar e discutir. E quando chegamos ao final desse estudo, havia basicamente 3 grupos principais de conclusões, e estavam divididos mais ou menos por terços do número de membros do comitê. O primeiro defendia que a Bíblia é completamente contra a ordenação das mulheres, ok? O segundo defendia que a Bíblia é a favor da ordenação das mulheres,
E o terceiro defendia que a Bíblia, na realidade, não diz nada em relação à ordenação das mulheres e que, por isso, tendo em conta também as questões práticas, etc., societais, que era melhor ordenar mulheres do que não ordenar. Ou seja, 2/3 do Comitê de Estudo estavam a favor da ordenação das mulheres no final desses 5 anos de estudo. E depois a questão torna-se um bocadinho política, porque quando o relatório é apresentado à Conferência Geral, creio que à sessão de outono de 2014, tem que se decidir qual é a proposta que vai ser trazida ou talvez a da primavera de 2015, não tenho a certeza, mas tem que se decidir qual é a proposta que vai ser trazida à sessão da Conferência Geral e vai-se claramente por um caminho que não é o mais adequado. Normalmente, quando há um comitê de estudo, esse comitê de estudo traz propostas que depois são levadas e há uma intenção de voto que é transmitida aos delegados. Não foi essa a abordagem que se decidiu desta maneira. Voltou-se a fazer a formulação de 95, portanto, as divisões poderem, e não houve, apesar de 2/3 do Comitê de Estudo estarem a favor da ordenação das mulheres, não houve nenhuma proposta de intenção de voto. Okay? Portanto, não foi dada instrução aos delegados na sessão da Conferência Geral para votarem de alguma forma. Eu tenho a certeza que isto é extremamente interessante para todos. Vejo na cara do Samuel e do Roberto que não é um tema complicado de seguir de forma nenhuma, mas não de forma surpreendente o tema continua a não morrer e mais uma vez por questões práticas, as mesmas questões práticas que têm afligido a Igreja desde os anos 60, igualdade salarial entre pastores e pastoras, questões teológicas, e aqui entra um bocadinho a questão da headship theology, não é? Que é uma ideia importada, baseada num texto bíblico que fala sobre a cabeça, não é? Portanto, Cristo é a cabeça da Igreja e o homem é a cabeça da mulher. E essa teologia tem influenciado de forma bastante forte aqueles que se opõem à ordenação das mulheres. Há também abordagens, por exemplo, que eu tive dessa discussão recentemente sobre a função de homens e mulheres ser diferente, ok? Tal como a função das pessoas da Trindade é diferente e imutável. E sendo imutável, então isso significa que as mulheres não podem ser ordenadas. Enfim, há questões teológicas desse lado da questão. Do outro lado, há uma base de tentar olhar para a Bíblia e ver que não há necessariamente uma ideia clara, mas que há mulheres que estão em posições de liderança no Novo Testamento, inclusive Júnia, que é aqui é difícil explicar, mas é provavelmente uma apóstola, portanto um apóstolo, uma mulher apóstolo, que trabalha dentro da Igreja Cristã primitiva. Enfim, há aqui várias questões teológicas que têm feito com que o tema continue bastante atual, e depois, claro está, questões administrativas. Portanto, a partir do momento em que o voto de 2015 acontece, há uniões que estão contentes, outras uniões que não estão contentes, divisões que estão contentes, divisões que não estão, e a partir daí começa a haver certos movimentos, sendo que, por exemplo, o último desenvolvimento grande em relação a este tema é, em 2021, a União do Norte da Alemanha ter votado que vai ordenar mulheres. Portanto, isto aconteceu há 4 anos atrás, não é? Ou seja, é um tema extremamente complexo, e eu gostava de começar por perguntar ao Roberto e ao Samuel quais são para vocês os argumentos mais fortes a favor ou contra a ordenação das mulheres para o trabalho pastoral. E estamos aqui a falar para o Ministério Pastoral, não é? Porque as diaconisas e as anciãs, isso é permitido pela Igreja. Assim, para mim é complicado, porque eu, dentro das opiniões que foram construídas pela TOSC, não é?
eu enquadro-me na última. Ou seja, eu acho que o ministério pastoral como a gente o concebe hoje não existe na Bíblia. E eu acredito também que a ordenação ou consagração, como se diz em francês, é também uma construção que nós fazemos a partir da Bíblia. Não estou a dizer que ela é totalmente ausente da Bíblia, porque a noção de imposição de mãos é uma coisa que é super bíblica. Também a ideia de preparar uma pessoa para uma função e impor as mãos é uma coisa clara, mas a atenção que o Ministério Pastoral como ele existe hoje, a meu ver, que é a minha opinião, é inexistente na Bíblia, é difícil estar a fazer essa transposição, não é? Por isso, para mim, os argumentos a favor da consagração das mulheres é exatamente isso. Ao ter atenção que nós estamos a funcionar com uma folha nova, uma folha branca, nós podemos decidir o que queremos pôr nesta folha, não é? E acho que um dos princípios bíblicos que podemos tentar trazer para essa folha, da mesma forma que trazemos a ideia de imposição de mãos, da mesma forma que trazemos a ideia de consagração a um serviço, poderia ser também a igualdade, não é? Mas algumas pessoas preferem deixar isso de lado. Baseado um bocadinho na ideia do não há homem nem mulher. Sim, nesta comunidade. Ou então da ideia da criação, não é? Nós fomos criados perante Deus inicialmente, ao mesmo nível. Para mim, tanto uma como a outra poderia ser válida. Argumentos contra. É muito difícil para mim encontrar argumentos contra. Tenho que ser mesmo criativo. Óbvio que as pessoas ouviram a minha opinião, já perceberam que eu sou a favor da consagração das mulheres. Não fui sempre a favor, porque antes de estudar teologia eu era um bocado um membro que quando alguém de gravata à frente dizia uma coisa, eu dizia que sim, não colocava muitas questões. E lembro-me de ser adolescente e de ouvir um vídeo do Doug Batchelor em que ele dava os argumentos dele, seminário, vem de Semen, por isso uma mulher não pode, né? E na altura não era porque os argumentos eram fortes para mim, era porque era o figura da autoridade. O senhor de gravata que estava-me a dizer, e eu achava que o senhor de gravata não me ia estar a mentir, né? Então para mim eu tinha um desejo muito grande de cumprir aquilo que Deus me dizia. Então se alguém me dizia isso, tinha lógica. Foi quando cheguei a Colonge que verdadeiramente a minha reflexão começou. E comecei a imaginar, e que me pareceu uma coisa bastante injusta. Mas para voltar à questão de o que é que poderia ser um argumento contra, eu acho que a Igreja ainda não encontrou um espaço ou uma forma de fazer com que as mulheres não sejam prejudicadas no pastorado quando têm filhos. E o meu argumento contra a consagração está ligado não exatamente com as mulheres e com a ordenação, mas com o facto de que nós temos um sistema que de uma certa forma já as coloca numa situação de dificuldade. Porque se por alguma razão quiserem ter filhos, tem que ter um corte no ministério, muitas vezes não é bem aceite, há pressões para, e isso é super negativo. E então, atenção que ainda não se encontrou uma solução para isso, para mim isso será a prioridade, antes até da consagração. Só para esclarecer, do ponto de vista da terminologia, há a consagração e a ordenação, pelo menos no inglês. A consagração, okay. As mulheres podem ser consagradas, mas não podem ser ordenadas. Ok? Portanto, só para esclarecer em termos dessa terminologia. Em português acho que não há essa nuance, e em francês também acho que não. Em francês nós não dizemos ordenada, dizemos consagrada. Então é normal que quando eu falo eu utilizo mais o termo consagrado, e quis dizer isso porque quando as pessoas estão-nos a ouvir e depois ouvem dois termos diferentes para perceberem que estamos a falar da mesma coisa. Mas não tenho essa noção porque acho que essa distinção não existe no francês. Mas só portanto, para mim no inglês faz a diferença, só para ser bastante claro. Agora, não seria esse um argumento mais para um trabalho extra por parte das conferências, das uniões? Sim, mas é preciso compreender uma coisa. Normalmente quando nós decidimos, vamos usar a termo ordenar sempre, ok? Quando nós decidimos ordenar um pastor, esse pastor tem que ter determinadas características, tem que feito um determinado caminho, ok? E sendo homem, esse caminho está estendido como uma passarela. Estás a perceber? Porque tu não vais ter bloqueios. Normalmente tens filhos, a tua esposa vai segurar um bocado, tu vais estar ali, mas não tens que automaticamente parar, ok? Normalmente temos que pensar que a ordenação é feita sobre a base de anos de serviço de trabalho bem feito. Normalmente pronto, se calhar não vou todas explicar desta forma, mas de forma crua é isso, não é? Se nós temos um sistema em que não existe apoio para as mulheres terem filhos e que não exista verdadeiramente uma cultura de se dizer, ok, isto é totalmente normal, a partir do momento que ficas grávida, se ficares com
em baixa, com o que acontece muitas vezes, cada vez mais hoje em dia. Temos esta possibilidade, uma pessoa que será destacada, não sei o quê, a tua igreja vai continuar a funcionar e tal, não vais ser substituída, não tens, descansa, está à vontade, aproveita este momento, não sei o quê. Enquanto não houver isso, aquilo que nós criamos como o percurso normal do homem, a mulher vai ser prejudicada aí dentro, se quiser ter filhos, senão está em pé de igualdade. Sim, e atenção que eu estou só aqui a... Tu próprio disseste que não é difícil para ti encontrar argumentos contra. É mesmo dizer-me, ok, o que é que eu posso aproveitar nesta pergunta para meter de interessante ainda? É um bocado isto, coisa, porque argumentos eu estou contra... aqui a espremer. Que argumentos contra é que a gente na Bíblia tem? Mesmo a questão da headship theology que tu falaste, não está a falar de ministério pastoral. Tipo... Por isso, não sei, para mim é muito difícil os argumentos, não há assim nenhum argumento que eu tenha ouvido que me diga, não, espera aí, eu não concordo, mas o teu argumento é um argumento fixe. Tá? E para ti, Roberto, há algum argumento contra ou a favor que tu identifiques como mais válido? Então, a favor, um dos argumentos que eu encontro, para lá daqueles que vocês mencionaram, eu também sou a favor da igualdade de oportunidades. Porque eu gosto de clarificar, porque eu acho que depois de dizer que eu sou a favor do Ministério das Mulheres, acho que viesa por vezes a discussão. Eu sou a favor da igualdade de oportunidades. Acho que da mesma maneira os homens podem ser maus pastores e continuam no seu ministério, acho que as mulheres podem ser mais pastoras e deveriam continuar no ministério também. Pronto, estou a tentar fazer uma piada barata se calhar, mas eu acho que uma coisa interessante é que, regra geral, quase todos os argumentos que são usados para desqualificar as mulheres para o ministério pastoral são exatamente os mesmos argumentos que eram utilizados para descredibilizar Ellen White no seu ministério profético. E ela foi ordenada. Ela diz claramente que essa ordenação não conta para nada para ela, porque a ordenação de Deus é que conta. Não é um papel que valida ou não o seu ministério, não é? E acho que isso era uma atitude louvável. Mas eu tive a ocasião de ler uma tese de um historiador adventista em que ele apresentava todas as argumentações a favor e contra que eram usadas para o ministério de Ellen White dentro da Igreja Adventista e acusações de fora da Igreja Adventista, e quando nós vamos pegar nos textos e na argumentação é exatamente igual. Quer dizer que se calhar se estas pessoas, ou a maior parte destas pessoas, tivesse vivido nessa altura com esta mesma mentalidade, teriam sido das pessoas, hoje, acho que a grande maioria destas pessoas acredita no ministério de Ellen White, teriam sido pessoas que teriam sido contra os mesmos textos, a mesma linha de argumentação, com a nuance de que agora aqui nós estamos a falar de pastores e na altura era de profeta, mas os mesmos argumentos, a mesma mentalidade e tudo mais. Então, eu para mim acho que isso é, sobretudo para quem acredita que esta tradição adventista tem algum valor, não é? Que esta história adventista tem alguma coisa para nos ensinar, para mim é um argumento fácil. Não entro forte, não entro no outro tipo de argumentos, acho que existem outros argumentos a favor, mas trouxe este para a vossa e para a consideração dos nossos ouvintes. Contra, também tenho. Não gostas de mulheres? Globalmente não gosto de mulheres, não, estou a brincar, mas não acreditem em tudo o que ouçam, mas tem dois que eu acho que não são não podemos negligenciar esses argumentos. O primeiro são os contextos, as circunstâncias e os contextos culturais de certas regiões. Eu tive a ocasião de ter uma colega quando eu estava em França, em que nós temos lá bastantes igrejas étnicas, em que ela estava destacada como estagiária para uma dessas igrejas. Ela foi lá no primeiro sábado para ser apresentada. O pastor, que era o diretor de estágio, disse-lhe logo, e isto foi o diretor que me disse, não foi ela: tu nunca mais vais poder voltar aqui a esta igreja. Ela tinha sido destacada pela federação para estar a fazer o estágio em 2 igrejas, e o próprio diretor de estágio disse: tu não podes fazer o teu... porque as pessoas não iam aceitá-la, a autoridade dela. Então, e nós temos que compreender que aqui não é só os homens, mulheres que não aceitavam a autoridade dela como pastora. Mas se a gente não colocar, se não se insistir, vai-se... O que eu estou a dizer é que há contextos que têm que ser tidos em consideração. Okay. Porque eu acho que a questão que foi levantada pela divisão norte-americana, e que também
foi revisitada agora em 2015. Acho que ela é muito, muito perspicaz, que é: será que todas as regiões não têm legitimidade para escolher por eles próprios? E aqui eu entro no segundo problema e no segundo argumento contra. Enquanto nós tivermos uma ordenação que é mundial, uma consagração que é ordenação que é mundial, nós vamos estar sempre a lutar com este problema. Nós nunca vamos conseguir resolver este problema. E eu percebo todas as vantagens organizacionais com o facto de, ok, tu és ordenado na Europa, a tua ordenação é válida em África, é válida nos Estados Unidos, é válida em todo o lado, eu percebo, mas enquanto nós tivermos este sistema, nós vamos ter sempre regiões que não vão estar preparadas atualmente para ter mulheres pastores e aceitarem essa ordenação. Então eu acho que, mais uma vez, eu sou a favor, que não é por base de ser homem ou mulher que alguém deve ser desqualificado para ser pastor, mas eu acredito que estes argumentos são válidos, não são os mais importantes. Quando eu peso todos estes argumentos na balança, eu acho que mesmo assim deveríamos ser a favor da ordenação das mulheres, que elas tenham essa oportunidade, mas eu acho que são argumentos que são válidos nesse sentido, por causa de nós termos essa ordenação mundial e o facto de nós termos regiões que neste momento não são capazes de aceitar. Respondendo à tua pergunta, será que nós... Sim, claro. Ela continua a ser pastora, ela foi reconhecida como pastora. Não foi por causa disso. Mas nessa comunidade? Nessa igreja ela não fez o seu estágio. Ela só fez o estágio na igreja que estava mais predisposta a aceitá-la. Então ela continuou o seu percurso, mas eu acredito que foi sábio da parte do diretor, não vamos colocar a ela em dificuldade simplesmente para marcar a posição e vamos fazer dela uma vítima inadvertida, uma vítima das circunstâncias, uma mártir, simplesmente porque queremos marcar um ponto, não é? Então, para lá destas questões, eu acho que temos que ter sempre este tato, apesar de se calhar para algumas pessoas se calhar não ser uma grande argumentação, mas para mim eu acho que faz sentido de ter este tato, de compreender que em certos contextos não é simplesmente a questão de colocar a liderança em dificuldade porque vão receber críticas e tudo mais. Não, estamos a falar de pessoas que no terreno vão ter muitas dificuldades em assumir plenamente o seu papel. Aquilo que tu estás a referir, estes dois pontos, por acaso, foi algo que eu não mencionei, mas que foi discutido nos anos 80 em encontros em Washington, e que fazem parte do documento que se chama o documento dos presidentes, ou uma coisa qualquer, onde os presidentes das divisões falaram precisamente desta questão. E é aí, Roberto, que é decidido que, independentemente de sim ou não, nunca vai ser universal. A ordenação tem que ser universal, mas quem é que realmente é capaz de ordenar nunca vai ser uma decisão universal, mas tem que ser definida pelas divisões. É por isso que esse documento abre o caminho à discussão de 95, à proposta da divisão norte-americana em 95, percebes? Portanto, que eu acho que é sábio, acho que faz sentido. Sim, era o melhor. Tendo em conta que somos uma igreja universal, tendo em conta que nunca vamos ter uniformidade cultural, é o que faz sentido. Eu, como é lógico, também sou a favor da ordenação das mulheres, não porque sou casado com... Tu és obrigado, basicamente. Não tens escolha. Não porque sou casado com uma, mas... A tua opinião vai ser sempre enviesada. Nós não sabemos se tu és livre. Exatamente. Mas vale a pena também fazer essa... Mesmo ela não assistindo aos podcasts. Mas é interessante. Ela teve uma experiência recentemente de um membro da igreja que veio falar com ela, e disse: sabes, quando chegaste eu não sabia muito bem como reagir, porque não sei exatamente como falar contigo, porque tu és uma mulher. E a Dorothea disse-lhe uma coisa interessante, que pois é exatamente desta forma que as mulheres se sentem com os pastores homens. Ele era homem? Ele era homem, portanto era um membro da igreja, um homem, que estava a dizer à Dorothea: não sei porque tu és uma mulher. E ela estava a dizer: não, é exatamente isto. Mas eu conheço mulheres que são contra. Sim. Que mulheres sejam pastoras. Eu também, não é? Mas lá está. Aí acaba por ser um bocadinho a famosa questão do
do sistema patriarcal, não é? De que forma é que acaba por influenciar mesmo Talvez. as pessoas que fazem parte de uma determinada... Mas isso é sempre identidade. difícil de avaliar caso a caso, depois É até isso. que ponto é que faz. Não só, impacto. nós não podemos partir do princípio automaticamente que uma pessoa tem uma opinião que é diferente da nossa, que ela foi manipulada. A pessoa tem o direito de acreditar Sim. numa cena diferente e está tudo bem com isso. Vocês estão sempre a discordar comigo e nem é por isso que eu digo que vocês... Mas isto leva-me a outra questão que é, agora abordando a questão de uma forma um bocadinho mais pela positiva, há determinadas áreas do Ministério onde realmente as mulheres têm uma vantagem. Se há determinadas áreas do Ministério onde nós possamos ter certas vantagens, haverá também áreas... Estás onde a as mulheres mencionar possam a área tirar da vantagem. família, das crianças? É isso que estás a insinuar? Não, no sentido de, por exemplo, se for para Na nutrição, no que culinária. toca a trabalhar com grupos de mulheres, no que toca, por exemplo, imagina uma igreja que tem um projeto para trabalhar com pessoas que foram vítimas de abuso. Eu acho que uma argumentação familiar. fácil contra esse argumento é que elas não precisam ser pastoras para isso. Ok. Lá está, não é? Tipo, eu pessoalmente, não sei se já terminaste a pergunta, peço desculpa se te cortei. Não, a pergunta era basicamente essa. Será que há determinadas com mulheres, áreas onde pode... Com mulheres pastoras nunca tive a ocasião de trabalhar, até porque a vida do pastor às vezes é muito solitária, por isso não há muitas ocasiões para nós trabalharmos em equipa entre nós. Mas eu sei que uma coisa que eu tive desde o início foi sempre ter anciãs comigo, a trabalhar na equipa de pastoral. E eu sempre apreciei muito o facto de ter mulheres na equipa de pastoral. Porque lá está, traz um ponto de vista diferente. Nós trabalhamos também com mulheres e para nós homens é sempre mais difícil, porque há questões que para as mulheres são importantes que nós como homens temos tendência sempre de relativizar ou de não dar o devido valor. E o facto de nós termos esse olhar feminino acrescenta sempre bastante. Eu, por acaso, tive o privilégio de trabalhar com muitas mulheres anciãs e acho que de praticamente todas eu posso dizer que foi um grande privilégio para mim. E depois tem casos específicos em que é extremamente necessário tu teres alguém. Mais uma vez, a distinção que eu faço é que foi sobretudo com anciãos, que eu tive de trabalhar mesmo assim concretamente no trabalho de dia-a-dia na igreja. Mas, por exemplo, quando eu tinha situações em que era um casal com quem eu tinha que falar, era uma grande ocasião para mim de poder convidar a anciã em questão de vir comigo, e eu poderia ter um diálogo que se calhar falava mais ao marido e ela poderia ter um diálogo que falava mais à esposa por causa dessa, não é? Porque claro que há diferenças entre nós e isso facilita muito na abordagem que nós fazemos. Acredito que como pastora certamente haverá áreas em que o olhar feminino ou a abordagem feminina vai trazer sempre benefícios a lidar com mulheres, claramente, mas mesmo na questão na liderança, sensibilizar para aspectos que falam mais para a parte feminina, acho que terá sempre o seu lugar, não é? Simão? Eu não gosto de estereótipos de género, porque embora estatisticamente existam coisas que nós não podemos ignorar, tipicamente há mais homens nas engenharias e há mais mulheres nas enfermagens e no Ministério Primário, cuidado de crianças, não significa que haja impossibilidade de haver coisas diferentes. E acho que... E que sejam excelentes Sim. Eu vou-vos dar um exemplo meu, área. que não tem nada a ver com pastorado. Quando eu coloquei o meu filho numa creche, quando ele passou da primeira classe para a segunda, aquela que aqui em francês nós chamamos os pré-escolares, ou seja, é mesmo antes de entrar na escola, a pessoa que ia tomar conta do Diego era um rapaz. Isso foi muito estranho para mim, admito, porque eu nunca na vida tinha visto um educador de infância homem. Ok? E confesso que quando vi, o meu filho não estava desfraldado ainda, eu fiquei assim, isto não vai correr bem. Fiquei assim um bocado, com um sentimento um bocado estranho. Fui a melhor pessoa em termos escolares que o Diego teve na vida dele até hoje. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o género, a competência. E
partimos de um princípio que, porque existem determinadas estatísticas, mulheres vão ser no pastorado mais de acompanhamento, mais de estar com o membro, ouvir e tal. Não necessariamente. Podem ser mulheres que têm outros dons, podem ser mulheres que são muito boas em administração, podem ser mulheres que são muito boas no trabalho com jovens, que na pregação, nos estudos bíblicos. Isso não interessa, e não podemos partir do princípio que porque é mulher, porque é homem, vai ter estas coisas. Agora, aquilo que eu acho que é fixe a gente referenciar em relação a estas diferenças é a questão de que nós nas igrejas normalmente temos muitas mais mulheres do que homens. E acho que, tendo atenção que se nas igrejas tu tens muito mais mulheres que homens, aquilo que tu disseste da Doroteia, que tem todo o sentido para mim, seria muito interessante que existissem mais pastoras para que esta população que nós temos na igreja possa ter mais vis-à-vis, como a gente diz em francês, mais pessoas que estejam a falar das mesmas coisas e compreender coisas. Eu já tive mulheres que me viram falar de determinadas coisas porque eu era o pastor e que, para ser sincero, eu ouvi com tudo o que podia, mas eu não percebo exatamente aquelas cenas, porque não sou mulher. E ter uma mulher pastora vai ajudar a perceber melhor determinadas coisas e justamente a pastorear melhor uma população feminina. Não, isso é extremamente interessante. Eu também não gosto dos estereótipos de género, mas tendo vivido num país onde eles estão predominantes, pelo menos dentro da Igreja Adventista, é verdade que havia certas coisas que as pessoas preferiam que ou se sentiam mais confortáveis com a Doroteia, sobretudo no que toca a mulheres. Falar sobre... Tivemos situações em que vieram contar-nos situações de abuso, ou tudo isso, como é lógico, eu prefiro nem sequer entrar. Não porque não consigo lidar com isso, mas porque sei que se calhar elas vão sentir muito mais confiantes falando com uma mulher do que comigo, não é? E muitas outras coisas que as pessoas se sentiam mais confortáveis. Mas levando e terminando aqui, tentando fechar aqui o nosso tema, parece que não é um tema que vá desaparecer da Igreja Adventista. Vocês têm alguma previsão para quando é que pode voltar à Conferência Geral? Eu não tenho uma previsão. Aquilo que eu acredito é que se nós queremos realmente ganhar terreno, seja Estados Unidos, seja Europa, seja Austrália, tudo aquilo que é o mundo mais desenvolvido, aquilo que dizemos, verdade ou falso, é aquilo que é dito, nós precisamos das mulheres na primeira linha. E enquanto não o fizermos, acho que vamos estar sempre a perder. Sim, e eu acrescentava uma coisa, que é, eu acho que às vezes para as nossas colegas isto pode ser uma armadilha, porque a partir do momento que nós ficamos demasiado focados estão-me a dizer isto porque eu sou mulher, estão-me a fazer isto, não me consagram, eu afasto-me finalmente daquilo que é o chamado de Deus, e Deus não tem problemas com essas coisas. Deus chama homens e mulheres e Deus acredita em homens e mulheres, e quando nós começamos a ouvir só as pessoas que estão contra, não ouvimos a voz de Deus que está por nós, não é? E acho que mesmo sendo pastores homens, nós também passamos por coisas parecidas. Todos nós tivemos momentos na nossa vida em que não éramos ordenados, e não foi por causa disso que não pudemos fazer o nosso trabalho. E queria ressalvar uma conversa que tive uma vez com uma colega nossa que é pastora em Itália, e que eu perguntei diretamente, olha, e como é que é a questão da ordenação, tipo, como é que tu vives isso bem? E ela disse, se há coisa que não me interessa nada é isso, porque isso não muda o meu trabalho, eu vou fazer exatamente as mesmas coisas com isso ou sem isso, e eu não posso obrigar uma colega a ver as coisas desta forma, porque cada pessoa tem a sua história de vida, mas achei de uma elevação espiritual gigante no facto de dizer, não, eu estou a trabalhar com o Senhor lá de cima, por isso essas coisas a mim não me interessam. Sim. A Doroteia tem também uma perspectiva de vida semelhante. Uma vez falei com ela também me disse assim, não liga muito a estas questões políticas, não sei o quê, eu ligo muito mais a isso do que ela. Se bem que também só quando te acontece é que realmente tu percebes eventualmente os desafios, como o caso da colega que tu mencionaste, e por isso eu pessoalmente gostava de lançar aí o desafio para que possamos tentar perceber que há um chamado que não é só feito, como tu disseste,
para homens, mas um chamado para homens e mulheres, e que sim, há desafios do ponto de vista prático, quer a favor, quer contra o tema, mas nós temos de alguma forma de responder àquilo que Deus acaba por fazer através do chamado que Ele lança às pessoas, não é? Por isso tentar ter essa resposta acho que é sempre positivo. Fica então aqui a nossa Moagem do Grão, e eu passo a palavra de volta ao nosso apresentador do dia. Muito obrigado, Joca, por teres trazido este tema. Obrigado também, Roberto, por teres participado. E obrigado a ti que ouviste até aqui. Não te esqueças de nos deixar sempre um feedback, e se tens uma pastora que está por perto, dá-lhe um pouco de carinho, não é? Peço também que possam continuar as reflexões na nossa caixa de comentários. Se acham coisas que nós devemos ter dito que não dissemos, podem escrever. Nós tentamos dar o feedback o mais rápido possível. E foi o Café com Leite de hoje. Até breve.